Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a arquitetura da cidade. Aprovado no final do ano passado aqui na Câmara Municipal, o Código de Obras do município começa a mudar a paisagem. Desde o começo do ano, a cidade do Rio de Janeiro passou a ter um novo Código de Obras e de Edificações. O que estava em vigência era de 1970 e tinha mais de 500 artigos. Hoje são apenas 41. O código prevê muitas mudanças. Além da desburocratização, prédios com até 5 pavimentos não vão precisar de elevador e o imóvel pode ter a área mínima de 25 metros quadrados. Os novos empreendimentos, já atendendo essa nova legislação, começam a ser comercializados. Eles aparecem em um momento que o mercado imobiliário bateu um recorde negativo. De acordo com o Secov, o Sindicato da Habitação, a cidade possui 78.411 casas e apartamentos à venda. Trata-se de um aumento de 115% em relação a 2016. Naquela época, eram um pouco mais de 36 mil imóveis à espera de compradores. E eu recebo no estúdio Pedro da Luz. Ele é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Pedro, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Gostaria de começar perguntando qual é o objetivo desse novo Código de Obras. Olha, eu acho que o objetivo do Código de Obras é simplificar as leis de construção da cidade como um todo, né? Acho que isso tem aspectos positivos, entendeu? Acho que foi um passo adiante, mas eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, ir além dessa simplificação do Código de Obras, né? A gente precisa ter um poder público mais atuante no sentido da gente produzir mais habitação, porque o déficit habitacional ele continua muito alto no Brasil. Uma parcela expressiva da nossa população não acessa o mercado imobiliário formal, isso é fato, e nós temos muitos imóveis vazios, né? Então, essa legislação é um passo importante nesse sentido, mas ele não é suficiente. Precisa ter outras atitudes, outras atividades, né? Principalmente no campo da regulação da terra urbana, né? Que eu acho que, por exemplo, você vê assim, o centro da cidade do Rio de Janeiro ele está muito esvaziado. Mas por quê? Porque a tendência dele foi ter grande parte da sua metragem quadrada construída ocupada por escritórios. Essa não é mais a tendência. Então, você precisa ter uma política pública de reocupação desses antigos edifícios que eram feitos para escritório para que eles recebam habitação. Trazer moradia para o centro da cidade é muito importante para essa parcela da cidade mesmo. E, na realidade, é um dos locais que também pode crescer, né? A Zona Sul, por exemplo, não tem para onde crescer. Exatamente. A gente vê, quer dizer, que existem partes da cidade que estão super densas e outras que estão esvaziadas. E o centro da cidade, ele está esvaziado desse uso. E aí é que está, né? Eu acho que também tem esse outro problema, né? A cidade contemporânea, ela é uma cidade de múltiplos usos. Ela não tem essa especialização que a cidade moderna tendeu a fazer, que era os centros com escritórios, né? E os bairros só com moradia, né? Na verdade, isso tende a se misturar muito fortemente. Então, trabalho e habitação se aproximam e isso é bom, porque você diminui os movimentos pendulares dentro da cidade e você fica, vamos dizer assim, com uma cidade mais compacta e densa, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro e os centros das cidades brasileiras, eles são notáveis porque eles têm uma presença magnífica de infraestruturas urbanas, né? Aqui tem equipamentos culturais, equipamentos de lazer, praças, né? Então você tem uma estrutura, uma infraestrutura já instalada que é muito boa e precisa ser aproveitada, porque ela está subaproveitada. Ela é ocupada segunda-feira de manhã, aí segunda-feira de noite esvazia, entendeu? De noite a cidade fica vazia, sábado e domingo fica muito vazia. Então, você trazer moradia para o centro da cidade é muito importante nesse tema, porque você vai otimizar uma área da cidade que já está infraestruturada, entendeu? Agora, tem como você citar as principais mudanças desse novo código? O que, na sua opinião, mais mudou? Eu acho que as mudanças mais interessantes são essas da redução da quantidade de metros quadrados por unidade, que eu acho que é positivo. A gente está tendendo, tem uma tendência
a morar em unidades menores, isso é bom. A outra questão é não continuar exigindo estacionamento, né? Cada vez que você constrói uma unidade habitacional, o antigo código falava que até 2 quartos você tinha uma vaga de garagem. Depois de 3 quartos você passava a ter obrigação de construir 2 vagas de garagem. Isso era um incentivo ao rodoviarismo. E eu acho que a gente precisa começar a compreender que existem áreas da cidade que elas, como o centro da cidade, que eu mencionei anteriormente, elas têm uma infraestrutura de transporte que você não deve incentivar que o usuário compre um automóvel, mas que, na verdade, ele use o transporte público já instalado, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente abandone esse modelo, que é um modelo muito americano, né? Ele é rodoviarista, né? Você mora num subúrbio exclusivamente habitacional, aí de manhã cedo você pega um automóvel, vem até o centro da cidade, trabalha e depois volta de carro também para isso. Acho que a cidade contemporânea, ela precisa ter modais potentes para que garantam o transporte das pessoas rápido até chegar em suas casas, mas os bairros eu acho que eles tendem a ser muito mais densos e serem uma convivência entre moradia e trabalho que eu acho que é muito salutar. Há um grande problema na cidade contemporânea, isso não é só no Brasil, mas no mundo todo, é que a gente tende muito a separar os estratos sociais, né? Quer dizer, há parcelas da cidade que são para ricos e outras que são para pobres. Acho que isso é um problema muito sério, que precisa ter uma ação muito forte, né, do poder público, incentivando a mistura, né, de estratos sociais na cidade. Porque essa é a cidade mais segura, você está entendendo? A gente não pode continuar reproduzindo um modelo de uma cidade exclusiva para poucos e empurrando, né, a pobreza para a periferia. Isso é muito ruim, né? Agora, a gente vê que, na realidade, isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Porque, na realidade, o bairro, por exemplo, que de repente vai crescer dessa forma, você vai pegar um prédio e você vai transformar, vamos supor, 5 unidades em 15. Então, você não acha que isso, de repente, tem que vir acompanhado de outras medidas? Como é que a cidade fica? A cidade está preparada para isso? Eu acho que nada, né, isenta a regulação continuada, você está entendendo? Porque o mercado imobiliário ele é criador, invariavelmente, de distorções se não houver o acompanhamento continuado, né? E hoje em dia a gente tem mecanismos exatamente de fazer essa medição continuada, né? São medidas que têm que acompanhar esse crescimento. Exatamente, e está exatamente fazendo ajustes na própria legislação para evitar possíveis distorções, entendeu? Eu acho que nós temos uma baixa tradição exatamente de influir numa questão que eu acho que é super importante e que tem a ver com isso que você fala, que é o valor da terra urbana. O valor da terra urbana, tradicionalmente, no Brasil é muito alto, entendeu? Por quê? Porque nós temos áreas da cidade muito infraestruturadas e áreas subinfraestruturadas. Então, você tende a ter um valor muito alto nas centralidades e um valor baixo nas periferias, entendeu? É super importante. E aí, contraditoriamente, você percebe que existem algumas centralidades esvaziadas, sem uso, subutilizadas. Eu dou um exemplo assim, no caso do Rio de Janeiro, a Zona Norte, carioca, que foi uma zona industrial da cidade, mas com uma infraestrutura, inclusive de transporte de boa qualidade, com bairros de boa qualidade, que vem sendo esvaziada, quando, na verdade, ela tem uma potência muito grande de ser reocupada. Pegar antigas indústrias, transformar em moradia, transformar antigas indústrias em polos de serviço. Agora, com isso, o valor do metro quadrado vai diminuir, né? Porque é a lei da oferta e da procura. Exatamente. Então, quer dizer, isso teria um aspecto, inclusive, positivo, no sentido da gente tentar fazer um esforço de inserir o conjunto da sociedade mesmo, fazendo que pessoas até mais precarizadas tenham acesso ao mercado imobiliário. Acho que esse é um desafio muito grande do Brasil, né? Quer dizer, de conseguir fazer um desenvolvimento que seja inclusivo e que não seja exclusivo de poucos, né? Porque muitas vezes, assim, no espaço de uma geração, um extrato de renda muito precarizado, se ele tiver acesso às centralidades,
ele pode, num espaço de uma geração, mudar a perspectiva daquela família, entendeu? Porque o filho começa a ter acesso à educação, ele começa a ter acesso à cultura e faz uma verdadeira transformação na perspectiva dessa população mesmo, entendeu? Então, a política espacial de uma cidade, de um país, eu acho que ela é super importante. E, de uma maneira geral, os nossos políticos não atentam muito para isso. E é super importante que eles passem a atentar para isso. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.